E aí, beleza? Para você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Para você que já me conhece, antes de mais nada, deixa eu te dar um salve. Hoje não vai ter resenha de pai e filho, porque, como você pode ver, eu tô bonitão aqui. Até meti uma calça, ó. Vai vendo, ó. A única calça que eu tenho é essa aqui, ó. Por quê? Porque eu fui convidado para participar de um podcast lá na Brasil Paralelo, aceitei. Mas parece que a única zica do horário que tinha era esse daqui. Então, por causa disso, hoje não vai ter resenha de pai e filho. Mas eu não queria que passasse o dia de hoje sem a gente conversar sobre a polêmica do dia e provavelmente da semana, que é o Monark, tá ligado? O que aconteceu com o Monark no Flow Podcast. Eu não vou enrolar muito nesse vídeo aqui, porque eu quero mostrar as imagens pra você aqui, ó. E quero que você preste bem atenção, porque outro dia a gente tava conversando aqui no canal sobre... Os meninos estavam perguntando por que eu não bebo, por que eu não uso droga e tal. Ah, mas é legal, é porque é isso, porque é aquilo. Porque eu sempre falo assim, mano, todas as minhas atitudes, elas são feitas de cabeça sã, tá ligado? Todas as paradas por onde eu já passei. Por isso que às vezes vocês falam assim, cara, Negão tem história pra caramba que ele conta. Primeiro que eu tenho 42 anos de vida, né, nego? Então, tipo assim, eu me deixei viver. Eu vivi muita coisa, participei de muita coisa. E outra coisa, eu lembro de tudo que aconteceu comigo porque eu não tava chapado quando isso tudo aconteceu. Presta atenção nisso aqui, ó. Esse daqui é um trecho do podcast de ontem, que eu até fiz um react hoje mais cedo, só que eu falava da parte de cotas, certo? Só que esse daqui tomou proporções homéricas hoje, muito mais do que o de cotas. Ele só tem 1 minuto e 40, mas na verdade, isso daqui foi quando parte nessa parte, eles já estavam com 4 horas de flow. Eu sei disso porque hoje, na minha live que eu faço mais cedo no meu canal, eu falei sobre isso e mostrei. Falei, ó, gente, essa história toda aconteceu, já tinha 4 horas de flow, o Monark tava bebaço, e já devia ter fumado uns 10 cigarros de maconha. Dá uma olhada. Mais espaço pra esquerda radical tem muito mais espaço do que... Olha como ele tá falando. As duas tinham que ter espaço, na minha opinião. Eu acho que é um pêndulo. Esse é o meu louco. Eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista. Eu acho que não. Reconhecido Lembra pela... Só pra deixar claro, ele fala essa merda que ele falou aí, mas é o seguinte. Ele fala isso depois de uma pergunta que foi feita, tipo de superchat e tal. A pergunta foi feita tipo de superchat. E aí a pergunta era, a pergunta era pro Kim até, por que o pessoal liberal não condena da mesma, não mostra a hipocrisia do pessoal de esquerda que passa pano pro comunismo, que odeia o nazismo, mas acha o comunismo muito louco, sendo que é praticamente a mesma coisa. Eu sou um dos que concordam, que acham que é basicamente a mesma coisa. Não, lógico que a ideologia do nazismo era outra, mas matou do mesmo jeito, entendeu? E aí, num determinado ponto da conversa, que só essa conversa deve ter uns 25 minutos, pincelaram 1 minuto e 40 do Monark falando isso. Deu um rebuliço danado, e aí o pessoal que já tava... Porque assim, árvore grande é quem vai levar pedrada pra tirar o fruto, tá ligado? Então é bem o que tá acontecendo com o Monark. Esse é um momento do podcast em que o Monark tava bebaço. Mano, ele tava bêbado assim sabe quando a fala já tá mansa, já... O Igor tava quietão, porque provavelmente acho que ele pensou assim, mano, se aliás, eu não sei o que passou na cabeça do Igor, porque pelo menos o Monark o Igor deveria ter falado. Conclusão, olha só o que aconteceu com o pessoal do Flow. Esse daqui é o David, eles perderam um dos patrocínios deles, certo? E olha só isso aqui, ó. Cadê aqui? Aqui é o David Jones, ele apresenta o Flow, acho que é Flow Sport Clube. Acho que é o nome, ele vai explicar direitinho aqui, ó. Nosso programa com o Zico foi cancelado, muitas coisas aconteceram, eu tenho comunicado... Calma aí. Programa com o Zico foi cancelado, muitas coisas aconteceram, eu tenho comunicado a vocês, mas se não ficou claro, eu deixo claro, eu repudio absolutamente tudo que foi falado por ele em relação a esse tópico ontem. É um negócio que eu não acreditei quando eu vi, sinceramente, de tão absurdo que foi. E... eu já comuniquei ao Igor e ao Flow, né, a galera, que se o Monark continuar no Flow, eu não continuo, tá certo? Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou fazer um vídeo para falar um pouco mais detalhado, mas era só para dar não deu tempo de completar no outro. Mais tarde vai ser um vídeo, mais detalhes sobre essa situação, sobre o que vai ser do Flow Esporte Clube. Vamos ver, tá? Obrigado a todo mundo que nos acompanha. Tamo junto, até mais. Um dos patrocinadores, o Flow, perdeu. O outro segurou a bronca, o outro patrocinador, inclusive até citando falas da própria Tabata Amaral. O outro patrocinador até fala assim, mano, a gente podia estar patrocinando o Big Brother. Mas a gente resolveu patrocinar um lugar que tá levando pessoas para trocar ideia. No meio dessa fala do Monark, eu repudio ela total. Eu realmente não acredito que deva existir
um partido nem nazista nem comunista aqui no Brasil. Para mim, os dois não deveriam existir, certo? Mas pelo visto, para a galera, só o nazista que é ruim. Mas o Monark, logo depois disso, ele toca num ponto muito interessante, que é o seguinte. Porque eles falam assim, não, porque tem que existir e tal, mas tipo assim, o Monark com argumentos ele é péssimo, e eles falam assim, Aí ele fala assim, mas esses caras, se você não deixa eles pelo menos falar, você vai fazer com que eles se reúnam em submundos, e desses submundos eles se levantem um dia podendo ocupar cargos muito altos. É o que eu acho que acontece aqui no Brasil. Muitas vezes, não digo em relação a nazista, por exemplo, mas eu acho que muito do que acontece com o pessoal pobre aqui no Brasil não é só uma coisa de má administração. Eu sempre fico com medo desse pessoal que é muito limpinho, esse pessoal que é muito gente fininha, esse pessoal que fica te dizendo não fala isso, não fala aquilo, esse pessoal que divide as pessoas por comunidade, a comunidade negra, a comunidade pobre, a comunidade LGBT, comunidade gorda, comunidade isso, comunidade aquilo, quando que a gente é sempre junto, esse pessoal que gosta que a gente brigue pelo pedaço de osso, pelos 10 ou 20% de alguma coisa, e não pelo prato principal. Eu sempre fico me perguntando isso. Falo, será que esse pessoal tá fazendo esse monte de merda só porque esse pessoal é ruim de administração? Será mesmo que aquele córrego que eu já mostrei que tem perto da minha casa, tá ligado? Ele não foi nunca encanado só porque prefeito e governador e vereador que entram e saem a cada 4 anos, eles só são mal administradores, sendo que eu moro lá na cidade de Tiradentes há 23 anos. A gente mora num dos países mais ricos do mundo. Como é que pode existir gente que não tem saneamento básico? A gente mora num dos países mais ricos do mundo. Como é que a gente pode ter uma taxa de analfabetismo tão grande? Como é que a gente pode ter escolas tão ruins? Será que isso é mesmo só porque as pessoas, porque os políticos que estão lá são péssimos administradores? Ou isso tem um plano ainda maior? A gente não pode passar pano para nazista, muito menos para comunista, porque ambos mataram gente pra caramba. Eu não acredito que o Monark seja um deles, que é assim que estão pintando o Monark. Estão pintando o Monark como sendo um deles. O próprio Monark veio pedir desculpa, mas mais uma vez eu falo isso pra você, ó. Às vezes o pessoal vai querer botar a desculpa eu usei droga, eu bebi, eu tava bêbado. Não, irmão, o Monark hoje tem um megafone enorme, que é o caso do Flow Podcast. O que ele fala reverbera em muitos lugares, então você não pode se dar o luxo de estar bêbado pra poder falar as coisas, tá ligado? Deixa eu mostrar pra vocês aqui o que o Monark fala. Até deixei aqui o vídeo já no jeito aqui, ó. Eu não sei se foi gravado ontem ou hoje, isso daqui. Eu acredito que foi gravado ontem, quando a repercussão deve ter começado. Mas olha só. Ó, galera, eu queria fazer esse vídeo pra só pedir desculpa mesmo, porque eu errei. A verdade é essa. Eu tava muito bêbado. Eu não sei se ele tá maconhado ou ele tá chorando. E eu fui defender uma ideia, que é uma ideia que acontece em outros lugares do mundo, nos Estados Unidos, por exemplo. Mas eu fui defender essa ideia de um jeito muito burro. Eu estava bêbado. Eu falei de uma forma muito insensível com a comunidade judaica. Porra... Falou mesmo. Eu peço perdão, tá ligado? Mas é isso que é foda. O diálogo foi muito mais do que isso, mano. Então, resumindo, dá 1 minuto e 40, mas esquecem do que a própria Tabata falou, esquecem do que o Kim Kataguiri falou, esquecem que o debate foi bem maior que isso. Pela minha insensibilidade. Mas eu peço também um pouco de compreensão. São 4 horas de conversa, eu tava bêbado, fui insensível, sim, errei na forma com que eu me expressei. Ó, galera, eu queria... Calma aí, tem mais uma aqui, ó. Tem a continuação aqui. São 4 horas de conversa, eu tava bêbado, fui insensível, sim, errei na forma com que eu me expressei. Dá a entender que eu tô defendendo coisas abomináveis, é uma merda. Errei pra caralho, eu não sei... Eu peço compreensão aí de vocês mesmo e peço desculpas a toda a comunidade judaica. Desculpa mesmo. Não queria ser insensível, não foi minha intenção, tá bom? E eu convido, inclusive, os maiores representantes dessa comunidade para virem conversar comigo, para me explicarem mais sobre toda a história. Obrigado. Interessante é que nesse mesmo podcast, nesse mesmo trecho onde tudo isso acontece, por isso que eu falei que não é de 1h40, é de 30 minutos. Vocês não vão conseguir mais assistir, porque o Flow tirou do ar esse podcast, mas eu assisti, eu posso garantir isso, tá ligado? Que o Monark fala por diversas vezes o quanto ele repudia
o nazismo. Obviamente, é aquilo que eu tô falando, mano. Você tá muito louco de cachaça, tá ligado? E já queimou um monte de baseado, sua mente já não tá funcionando direito. Não é a hora de você entrar em debates pesados como esse. Principalmente quando você tá debatendo com uma pessoa lúcida do outro lado. Então a probabilidade de você falar besteira é muito grande. Isso serve de lição pra você que tá aí do outro lado, que às vezes defende assim, negão, mas isso me relaxa, isso me excita, isso me ajuda, isso me aquilo, mas, mano, por isso, mano, que eu falo sempre pra você assim, falo, mano, eu só faço as coisas de cara limpa. Eu nunca, até nas merda que eu fiz na minha vida, eu não posso pôr desculpa no álcool, eu não posso pôr desculpa na droga. Se eu fiz as minhas merdas, eu fiz de cara limpa. Por isso que às vezes vocês falam assim, pô, negão tem história pra caralho, mas é por causa disso. E o que é pior, tipo assim, o flow pode acabar por causa de um trecho de 1 minuto e 40, tirado de um podcast de 4 horas e 40 minutos, porque eu mostrei o tamanho do podcast inteiro, e esse trecho é rodado no minuto 4 horas e 2 minutos, que é a hora que é onde eles já começam a responder as perguntas. Você vê como é as coisas, tipo assim, tinha uma música no passado que era No Balanço das Horas, Tudo Pode Mudar. Tá ligado? E é do metrô essa música. É mais ou menos isso que tá acontecendo com ele. Tipo assim, mano, olha um monte de gente que agora tá falando, cara, tira meu podcast do dia que eu fui aí porque você é nazista. Estão chamando o Monark de nazista. E a pergunta que fica pra mim é, muita gente que tá tacando pedra no Monark hoje, até outro dia, tava curtindo e compartilhando postagem de manifestações onde nego queimava bandeira de Israel. Então, tipo assim, como é que a gente chama isso? Fica ligeiro aí, moleque, tá ligado? Deus abençoe que deu tudo certo lá com o Flow lá, que o Monark entenda que ele não errou só na hora dele falar, mas sim também de comandar um dos maiores podcasts do Brasil, chapado, tá ligado? Que ações têm consequências. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa aí um comentário sobre isso e deixa eu correr que senão eu vou chegar atrasado lá. É nóis.